Olá, tudo bem com vocês? Mais uma dica de condução da Ibor Performance. E a dica hoje aqui é distância de segmento. A distância de segmento é uma das melhores situações que a gente precisa administrar na nossa condução. Mas o que é distância de segmento? Qual que é a distância ideal que eu preciso ter com o meu veículo? É nesse assunto que eu quero hoje trabalhar com vocês. E a distância de segmento, ela precisa ser a frente, a sua traseira e a sua lateral. Então eu preciso ter distâncias laterais para eu ter mobilidade, principalmente numa situação crítica que eu preciso tomar uma decisão. E por que eu preciso de uma distância de segmento adequada para o veículo que eu estou trafegando? Então, para cada veículo, eu tenho aqui praticamente uma distância de parada dependendo da minha velocidade, dependendo do meu peso, dependendo da carga que eu estou transportando, dependendo do tipo de veículo, dependendo do tipo de estrada. Então, se você for comparar o mesmo veículo, a mesma estrada com o mesmo peso, quando você tem diferentes velocidades, você tem diferente distância de segmento para fazer uma frenagem normal sem arrastar pneus. E uma das dicas aqui, principalmente porque a gente trafega numa velocidade máxima de 80 km por hora e não 90 km por hora, porque numa frenagem de emergência, você a 80 km por hora, eu preciso de 12% menos de espaço para realizar essa parada total do veículo. Por que eu preciso ter uma distância adequada para o trecho e a carga que eu estou transportando? Se acontecer qualquer situação aí na sua condução que leve uma mínima distração, e a distração que nós estamos falando de 1 ou 2 segundos, vamos pensar aqui qual é a distância que você percorre na velocidade que você está em 2 segundos na sua condução. Então, por exemplo, a 60 km por hora, em 2 segundos, você se deslocou 33 metros sem prestar atenção no que está acontecendo. Se você está a 80 km por hora, 44 metros. Então, quase 50 metros você fica cego. E se você estiver numa distância muito próxima, você entrou numa colisão. E quando a gente fala de distância de segmento, eu gosto de dividir a distância de segmento em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Então, a primeira parte é a distância de reação. A segunda parte, distância de frenagem. E a terceira parte é a distância extra de segurança para salvar a sua vida. E essa distância de segmento aumentada é o que vai livrar você de situações indesejadas e possivelmente acidentes. Então, a distância de reação, ela está mais ligada ao condutor. Se você está cansado, com fadiga, você vai ter uma reação mais tardia. Então, o tempo de percepção e reação depende da sua condição física e mental. Então, quanto mais cansado eu estou, mais difícil para mim tomar decisões e minhas reações ficam mais lentas, mais tardias. Então, distância de reação depende de você. A distância de frenagem tem outras variáveis. A velocidade que você está, o veículo que você está, o tipo de pneu, tipo de estrada, tipo de solo. Então, essas são as variáveis que vai fazer que você vai parar antes ou não do tempo que você determinou para fazer essa frenagem. E a distância extra é uma distância segura. É aquela que você vai deixar uma distância de segmento aumentada para você ter mais condições e tempo de tomar as decisões certas e determinadas naquele instante. Mas qual é essa distância aí ideal para a minha operação? No seu caso, você vai definir em função das variáveis que nós vamos ter naquele momento. Porque eu preciso entender, isso é uma noção de espaço que eu preciso ter em função do meu peso que eu estou transportando, se eu estou carregado, se eu estou vazio, tipo de carga, se é uma carga mais líquida, mais seca, mais solta, tamanho do veículo, tipo de estrada, pavimentação, trânsito, se está urbano, rodoviário, condições física e mental, se você está de manhã, você está mais esperto, estou à tarde, mais cansado, condução diurna ou noturna,
clima, chuva, seco ou neblina. Então, essas variáveis que vão decidir qual é o espaço que você vai ter. Então, a ideia aqui é o quê? Então, esse espaço aí, quanto maior, melhor. Quanto maior, mais tempo de decisão, mais segurança você vai ter na sua condução. Então, vamos pensar aqui agora qual vai ser a sua ação para uma nova distância de segmento aumentada. Como nós falamos, quanto maior, melhor. E essa distância extra aqui é quanto você quer voltar vivo para a pessoa que você ama. Quanto que você quer ter de segurança e tempo para pensar numa situação de emergência. E quando você tem aí principalmente uma previsibilidade expandida, uma distância de segmento aumentada, você consegue aí fazer uma frenagem planejada, uma desaceleração planejada com total segurança, sem quase usar o freio de serviço. Então, o que você precisa para fazer essa desaceleração planejada é ter esse espaço, tirar o pé do acelerador, usar a inércia, reduzir uma marcha, usar os freios auxiliares e, se necessário, o freio de serviço. Então, tem muitos motoristas habilidosos que quase nem usam o freio de serviço para fazer essa desaceleração planejada. Ou seja, numa lombada, num semáforo, você precisa estar atento em relação à sua velocidade e o tempo e a distância de fazer essa desaceleração planejada. E isso você precisa praticar. Quanto mais você praticar, vai ficar muito mais simples e fácil para você. E aí você precisa praticar isso num semáforo, numa situação de lombada, numa parada aí do trânsito. Então você começa a praticar, talvez no início você vai ter uma certa dificuldade, mas você vai ficar muito bom nisso e vai evitar muito aí transtorno para você e principalmente uma redução de custo para a manutenção. Vamos ver quais são os benefícios de você fazer aí as frenagens planejadas. Aumenta a sua segurança e dos usuários da via, a carga fica mais estável sem avarias, evita a colisão traseira na sua traseira e você na traseira dos outros, reduz custos com freios e pneus, evita eventos aí principalmente de frenagem brusca com a telemetria, aumenta a sua concentração e deixa a sua mente bem treinada nesse sentido, reduz o consumo de diesel e, o mais importante, você cria um respeito nas estradas, você cria uma admiração pelos seus colegas. E certamente a sua família vai ter muito mais orgulho de você como um profissional realizando essa desaceleração planejada. Porque a vida é feita de escolha. Então escolha as decisões certas e dirigir com muito mais segurança. A gente se vê nas próximas dicas da Ibor Performance.